alegria, do júbilo. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus, ela, meus amados irmãos, ela nos convoca para vivermos, aleluia, desta forma, para vivermos assim, sempre alegres. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas passagens do Novo Testamento nos remetem a esse tema: alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor, ou seja, alegrai-vos sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em Filipenses capítulo 4, versículo 4, onde diz: alegrai-vos no Senhor. E ainda repete outra vez: alegrai-vos. Alegrai-vos. Eu posso até fazer uma pergunta para a igreja nesta noite: vocês são felizes? Vocês são alegres? Louvado seja o nome do Senhor. As pessoas que estão ao seu redor, eles percebem alegria em vocês? Porque às vezes o crente está passando por lutas, dificuldades, como muita gente, como todo mundo, estão passando por momentos difíceis, dívidas, mas eles são alegres. Eles são alegres, ele tem essa alegria no seu coração. A alegria, irmão, do crente, ela não depende da circunstância. A alegria do crente, ela não depende dessa circunstância. Paulo, quando ele estava escrevendo essas palavras, meus amados irmãos, na abundância da vida, será que ele estava bem? Será que ele estava alegre? Será que Paulo estava dentro do templo? Será que Paulo estava dentro do escritório, no ar-condicionado, escrevendo essa carta para os filipenses? Não, meus amados irmãos, a igreja de Filipos, ela estava passando por uma crise. O seu líder estava preso em Roma. Paulo estava preso, encarcerado, e ele tomou conhecimento que a igreja estava entristecida, que a igreja não estava bem, que a igreja não estava alegre. Aí ele escreve uma carta, e essa carta poderia dizer para eles assim: gente, eu estou sofrendo, eu estou precisando de ajuda, eu estou precisando de oração, eu estou precisando neste momento da ajuda de vocês. Procura um advogado, um juiz, alguma coisa, eu estou sendo injustiçado. Será que era isso que Paulo estava dizendo para os filipenses? Não, é como se Paulo estivesse dizendo: vocês estão tristes por quê? Vocês estão tristes por quê? Eu estou na prisão, aleluia, mas a palavra do Senhor está livre. Eu estou na prisão, mas eu contemplo a glória de Deus. Eu estou na prisão, mas eu vou dizer uma coisa para vocês: alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor. Aleluia. Era isso que Paulo estava passando para eles: alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor. E também a alegria do cristão, irmãos, não é um mero sentimento, mas está em uma pessoa. Glória a Deus. Qual é a pessoa que está a nossa alegria? A nossa alegria está em Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa alegria está no Senhor. É como o amor. O amor, tem gente que diz assim: eu não consigo amar aquela pessoa. Mas você não consegue com o seu amor. Mas se você buscar o amor de Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Se você buscar o amor de Jesus, você vai conseguir amar também. Porque o amor de Jesus, ele é superior a qualquer coisa que o homem possa imaginar nessa terra. O amor de Jesus é uma coisa grande, tremenda, meus amados irmãos, a qual ele olhava para aquelas pessoas lhe batendo, lhe esbofeteando, lhe furando, mas ele dizia: Pai, perdoa eles não sabem o que faz. Esse é o amor. O amor de Jesus olha para uma mulher que foi apanhada no ato de um pecado gravíssimo naquela época, para ele, segundo a lei. Naquele tempo era tão grave que aquela pessoa tinha que ser morto, apedrejado, porque era a lei que estava dizendo. E eles levaram até Jesus, e ela triste, muito angustiada, com certeza já pálida, sabendo que ia ser morta. Uma vez eu vi um vídeo de um cidadão sendo morto apedrejado, para que ele não possa escapar, meus amados irmãos. Eles cavavam um buraco no chão, enterrava ele
em pé e deixava só a cabeça de fora. E botava uma pilha de pedra ao redor e chamava a população e dizia: esse é digno de ser morto apedrejado. E cada qual pegava uma pedra de quilo ou mais e começava a atacar na cabeça daquela pessoa, que nem os braços não tinha como levantar para proteger a sua cabeça, porque era uma execução que ainda hoje ela é, aleluia, colocada lá na Arábia Saudita. E apanharam aquela mulher e iam levando para apresentar Jesus. Eles queriam também pegar Jesus, mas Jesus olha para aquela mulher e ele amou aquela mulher de uma tal maneira que ele olha para aqueles que estavam ao seu redor e disseram: quem não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. E eles se afastaram todos, porque reconheceram que eram pecadores. Ele olha para aquela mulher e pergunta: onde é que estão os teus acusadores, mulher? Ela disse: não sei, saíram todos, foram embora. Então te levanta e vai em paz e não peque mais. Era Jesus amando aquela mulher, dizendo assim: eu estou aqui, eu sou a proteção para a tua vida, eu sou o teu escape, eu sou a tua saída. Louvado seja o nome do Senhor. De que maneira podemos continuar alegres, aleluia, quando a vida está cercada de problemas? Como é que nós possamos estar alegres, meus amados irmãos, no meio de tantas adversidades, de tantos conflitos, de tantas angústias, de tantos temores? Como é que nós conseguimos nos alegrar? A orientação das Escrituras é clara, aleluia. E neste salmo nós podemos ver, meus amados irmãos, de que maneira é possível manter o espírito alegre, mesmo no meio de grandes dificuldades. Aleluia! Mesmo no meio de grandes dificuldades, nós podemos manter o nosso espírito alegre, a nossa vida alegre. Esse salmo, provavelmente, irmão, ele foi escrito ali quando os israelitas foram libertos do seu cativeiro. Foram libertos, meus amados irmãos, de uma prisão de 70 anos. Por que eles foram levados a cativeiro? Por causa da desobediência, por causa do pecado, por causa deles ter abandonado o Senhor, eles ter abandonado a Deus, e por causa disso, meus amados irmãos, eles foram levados. Deus permitiu que isso acontecesse, né? Por causa, meus amados irmãos, das suas falhas, dos seus erros. Isso aconteceu. Então aqui nós podemos ver um pouquinho da história do povo de Israel, para entendermos o real sentido desse povo. Aleluia. Quando esse salmo foi escrito. Porque o salmo ele é apenas de 6 versículos. Mas ele conta uma história, ele resume uma história muito grande, como eu já comecei falando. A nação de Israel havia entrado na terra prometida, meus amados irmãos. Uma terra que tinha sido falado, que tinha sido profetizado, que o homem de Deus, Abraão, já tinha falado sobre isso, né? Que os profetas de Deus falavam dessa profecia. Mas um dia essa profecia se cumpriu e o povo de Israel entrou ali através de Josué, um daqueles que saiu do Egito, levando o povo em direção em uma terra prometida. E pela graça de Deus, Israel conquistou todas aquelas nações, meus amados irmãos, que haviam por ali. Ele conquistou tudo isso. Entraram na promessa. Desfrutaram de uma promessa que já dá, meus amados irmãos, para nós entender a outra promessa que também nós vamos entrar nela, que é a Canaã celestial. Eles começaram, irmão, deixando o exemplo de que Deus é fiel para cumprir com as suas promessas. Depois da morte de Josué, o povo israelita, meus amados irmãos, se esqueceu de Deus. Se esqueceu de Deus e começou a adorar outros deuses. Por que eles começaram a adorar, irmãos, e a se misturar com aquele povo? Foi porque eles, meus amados irmãos, não conseguiram expulsar aquele povo todo na época da conquista. Quando Deus ordena, vão lá e matem todo mundo e tomem a terra é de vocês, não deixa nada. Mas eles deixaram algumas famílias, né? E aí passaram a adotar os seus costumes.
E a Bíblia fala, meus amados irmãos, relata, né, que foi em um período aproximadamente de 350 anos. 350 anos, aquele período ali, né, que aconteceu isso, em que a nação entrou naquele ciclo vicioso. Qual seria o ciclo vicioso que a nação de Israel passou a entrar? Primeiro, Israel fazia o que era mal perante o Senhor. Israel fazia o que era mal perante o Senhor, e o povo caiu na idolatria, caiu no pecado, saiu da presença de Deus. Deus mandava um castigo, irmãos, ali sobre aquele povo, geralmente uma opressão vindo de um outro povo, de uma outra nação. Era o que vinha acontecendo ali constantemente. O povo clamava ao Senhor pedindo livramento daquele sofrimento. Louvado seja o nome do Senhor. A nação opressora era derrotada quando esse povo se arrependia, quando esse povo clamava ao Senhor. Mas o povo continuava, meus amados irmãos. Ali, naquele período, a nação opressora, ela era derrotada. O povo continuava fiel só até a morte daquele juiz que ajudava ele daquela vitória. Depois que morria, voltava de novo para a idolatria. Entrou em um ciclo de vício, um ciclo vicioso. E aí estava acontecendo. O povo caía novamente na idolatria, caía novamente naquele padrão. É aquela velha história, não tem jeito não, né? Volta para o mesmo local, é como a porca lavada que volta de novo para a lama. Assim estava acontecendo. Foram 12 juízes, meus amados irmãos, que Deus levantou antes do tempo de Samuel. 12 juízes, até que o povo pede à nação um rei. Aí vem o povo e não quer mais os juízes, aí pede o rei, né? Agora inicia-se o período do reino unificado de Israel, que durou, meus amados irmãos, aproximadamente 120 anos. 120 anos, o período ali sobre o reinado de Saul, Davi e Salomão. Aconteceu esse período agora que mudou dos juízes para os reis. Após a morte de Salomão, no início do reinado de Roboão, seu filho, a nação de Israel ali, a nação eleita, ela passou a ser dividida em duas partes. O reino do norte, que é Israel, e o reino do sul, conhecido como Judá. Passou a ser dividida. Israel se separou e se afastou não apenas de Judá, meus amados irmãos, mas também se afastou de Deus. E os seus reis foram os primeiros responsáveis. Os primeiros responsáveis à apostasia, ou seja, o abandono da fé. Esse é o início da história. Agora eu faço, como as palavras da irmã, é um resumo da história, do que estava acontecendo. Personificou-se no primeiro rei de Israel, Jeroboão, que se tornou um modelo de iniquidade. O modelo de iniquidade, meus amados irmãos, e mau comportamento para todas as gerações subsequentes. Foram 19 reis maus, 19 reis perversos, contribuindo para o prejuízo ali do povo de Deus. Devido à forte idolatria e à degradação moral do povo de Israel, ali no reino do norte, Deus suscitou a mais poderosa e violenta, meus amados irmãos, nação da época. Qual nação foi essa que Deus levantou para punir? Foi a Síria. Deus levanta a Síria para punir a nação. Em 722 a.C., apesar de todo o tormento que o reino do norte passou, que é ali conhecido como Judá, se sentia ainda seguro. Afinal de contas, eles tinham a dinastia, a davídica, né, conhecido, e também o templo. Eles tinham o templo, eles estavam ali ainda no conforto, mesmo nas suas falhas, mesmo nos seus erros, mas eles ainda se sentiam ainda bem confortável ali. E pensava que isso, meus amados irmãos, lhes garantia as bênçãos de Deus sobre as suas vidas.
É aquela velha história, não, eu estou indo para a igreja, eu já vou aos domingos, né? Até na doutrina eu já estou indo, que eu não ia. Escola bíblica eu não gosto porque é cedo, mas eu vou para a igreja. E vai se apoiando nesses maus costumes. E aí é que está o perigo, meus amados irmãos. Aí é que está o perigo. No entanto, Israel se esqueceu, irmão, as advertências proféticas, aleluia, proferidas por Moisés, de que tais bênçãos tinham como condições, aleluia, a obediência do povo a Deus. Obediência a Deus. Obediência àquilo que o Senhor, aleluia, determinou para eles. Deuteronômio 28 fala sobre isso. Então, quando desprezaram os avisos dos profetas de que havia ocorrido com Israel pelas mãos da Síria, também aconteceria, meus amados irmãos, com eles, caso não mudasse. Se eles não mudassem, o mal também ia chegar sobre eles, ia chegar sobre as suas tendas. Meus amados irmãos, quantas vezes Isaías, ele não falava, quantas vezes Jeremias, ele não falava, ele não avisava para aquele povo, eles não falavam do risco que aquele povo corria. Mas o povo era rebelde, o povo era duro, eles vinham em um ciclo de vício, eles eram viciados a viver na idolatria, a viver no pecado. Eles até iam na igreja certas vezes quando queria, mas aquilo não se tornava mais uma adoração, eles não estavam mais adorando, eles não tinham mais, aleluia, no seu coração, irmão, os salmos, para eles ir salmodiando, eles iam apenas para cumprir meta, para cumprir tabela, mas de lá eles se desviavam para fazer as coisas erradas. Era assim que estava acontecendo. E Deus teve que fazer uma intervenção. E essa intervenção não foi mais inevitável. A Babilônia sitiou e conquistou Jerusalém. Destruiu, meus amados irmãos, o templo e exilou Judá. Vocês sabem o que é exílio? Exilados. Tirado da sua terra, da sua nação, da sua parentela, do meio do seu povo, levado para um país para se tornar escravos, para trabalhar de acordo com o comando daquela nação, sem ter direito de templo, sem ter direito de Bíblia, sem ter direito de igreja. Era isso que estava acontecendo. Em 605 a.C., pela primeira vez, Jerusalém submeteu-se ao poderio de Babilônia, período esse, meus amados, considerado o marco inicial para a contagem dos 70 anos de cativeiro preditos, aleluia, pelo profeta Jeremias, a qual está escrito ali no capítulo 25, do versículo 11 e 12, e em 585 a.C., Nabucodonosor decidiu retornar para Jerusalém, e desta vez, meus amados irmãos, ele destruiu completamente. Os objetos de valor do templo foram levados também para a Babilônia. Destruído tudo, eles levaram aquilo que era proveitoso para a Babilônia. Era o que estava acontecendo ali. E o povo ali começa a sentir agora, irmãos, uma intervenção divina sobre as suas vidas. E muitas vezes Deus faz isso para que as almas não se percam. Deus faz isso para que a pessoa depois venha valorizar a casa do papai, venha valorizar os cultos de adoração, venha aleluia, a valorizar mais, aleluia, aquilo que Deus quer que seja feito. É isso, meus amados irmãos, aleluia. Também o templo naquele tempo foi destruído, e a maior parte do povo que restava, irmãos, foi levado para a Babilônia. Nabucodonosor levou o resto da população, foi levado ali. Só foram deixados, irmão, aqueles pobres para trabalhar na agricultura, para fazer alguma plantação, aqueles que não era muito de interesse deles. Essa é um pouquinho da história do que estava acontecendo. Os longos anos em que aquela elite política, militar e religiosa de Judá estava longe da sua terra, estava longe, irmãos, daquilo que eles não valorizaram. Aleluia. São popularmente conhecidos como o exílio babilônico, e todo mundo conhece que esse exílio durou esse tempo de 70 anos no cativeiro, 70 anos de sofrimento.
Os judeus ficaram sem o templo, ficaram sem a terra, ficaram sem os sacrifícios, ficaram sem os sacerdotes, ficaram, meus amados irmãos, sem o seu rei. Embora Deus não tenha se esquecido deles, mas eles perderam toda essa liberdade que eles tinham. Perderam tudo isso. Mesmo o seu povo estando cativo, Deus ministrou aos judeus. Mesmo eles estando daquela forma, mas Deus não esqueceu deles. Aleluia. Enviando profetas, como foi o exemplo de Ezequiel e Daniel, para profetizar. Nós estudamos agora no último trimestre de 2022, falando da história de Ezequiel. Aleluia, de tudo aquilo que Deus, aleluia, precisava de passar para aquele povo. Daniel também, ele traz também, aleluia, profecias maravilhosas, a ponto de ser um instrumento de Deus, aleluia, para aquele rei, porque ele tinha tido um sonho perturbador, aleluia, e ele se levantou no meio daquele povo exilado, e foi um instrumento de Deus naquela nação. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ciro, o rei da Pérsia, havia dominado a poderosa Babilônia também depois. Aleluia. Ele encontra as profecias de Isaías. Ciro, irmãos, encontrou as profecias de Isaías. Isaías 44, versículo 28. Que antes do nascimento do rei, já anunciava que ele, aleluia, caberia a função de libertar o povo de Israel. Ele foi um instrumento ali também, irmãos, de libertação para o povo de Israel, para que fosse liberto do cativeiro e voltasse para a sua terra, aleluia, em Jerusalém, e reconstruísse o templo de Deus, aleluia. Então, mediante isso, Deus tocou no coração do rei, naquele período. Louvado seja o nome do Senhor, que passou um decreto, meus amados irmãos, libertando os judeus e autorizando a sua volta para Israel. É nesse período aqui, meus amados irmãos, que você começa a entender o Salmo 126. Porque o povo, irmão, já imaginou uma pandemia com alguns dias sem vir para a igreja. A gente já sente. Aqueles que gostam de adorar, os que gostam de estar na casa do papai, na casa de Deus, nas consagrações, no ciclo de oração, na escola bíblica dominical. Imagine, meus amados irmãos, você ser tirado dessa liberdade ainda com 2 ou 3 anos de idade, ou seja, criancinha, já andando com seus pais, já tomando conhecimento do templo, e voltar depois de 70 e tantos anos, ou mesmo 5 anos, 10 anos, 15 anos, já conhecedor das coisas de Deus, e voltar depois de 70 anos de escravidão. É muito sofrimento, é muito difícil, é muito difícil, por causa de um motivo, porque era povo rebelde, povo de dura serviço, como diz a palavra, né? Mas, meus amados irmãos, Deus, ele dá uma nova chance. Deus, ele dá uma nova chance. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja. Mediante isso, Deus tocou no coração do rei, que passou um decreto libertando os judeus e autorizando a sua volta para Israel. E ainda aquele rei deu para eles presente, deu dádivas, inclusive, irmão, deu guarda e escolta para que eles pudessem voltar à sua cidade. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E disse: vão e reconstruam o templo de Deus. Pode voltar, reconstrua o templo do Deus de vocês, né? Os judeus voltaram, mas, meus amados irmãos, não todos. Começaram então a recuperar as suas cidades, as suas origens, reconstruir as suas casas, os muros das suas cidades e o templo. O retorno se deu, irmãos, ali no período de Zorobabel. Foi onde veio também esse retorno. Esdras e por último Neemias. Esse período também, irmãos, engloba a época do profeta Ageu. Louvado seja, porque o profeta Ageu se levantou, porque o povo agora, quando estava voltando, irmão, já estava querendo começar de uma forma errada. Eles estavam mais preocupados em construir as suas casas, eles estavam mais preocupados agora com as suas residências, estava, aleluia, relaxando na construção do templo. Foi preciso Deus levantar o profeta Ageu para falar para eles qual é que é mais importante: é a casa de vocês ou é a casa do Senhor? Depois de 70 anos que vocês passaram fora,
Se preocupe com a casa do Pai, se preocupe com a casa do Senhor, a casa de adoração, aonde vocês costumavam. Deixa que a casa de vocês eu cuido da casa de vocês, eu cuido dos problemas de vocês, eu cuido das questões de vocês. Cuide da obra do papai, que o papai cuida da de vocês. Aleluia! Aleluia! Então o salmista escreve esse salmo. Nesse contexto ele olha para trás, observa a restauração, vê como Deus mudou a sorte do seu povo, irmãos, e o libertou. Ele olha para trás, ele observa, ele faz uma reflexão. Louvado seja Deus, ele lembra o sentimento que eles tiveram naquele dia, a alegria que sentiram quando chegou a notícia, meus amados e queridos irmãos, de que eles agora poderiam voltar à terra prometida. Louvado seja o nome do Senhor. Deus estava dando uma nova chance para a nação, Deus estava dando uma nova chance para o povo. Aqui finalmente nós encontramos dois motivos para entendermos a ordem de Deus, aleluia, de vivermos contentes. A ordem de Deus de vivermos contentes em toda e qualquer situação, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Por isso o salmo, meu amado, ele está dividido em duas partes. O salmo aqui, a primeira é a alegria pela restauração, aleluia, pelas bênçãos que Deus já deu. Era uma alegria muito grande, porque algo eles conheciam, eles sabiam como é que era, irmãos, quando eles estavam lá. Diz a Bíblia que eles lá no exílio, eles chegavam perto dos córregos e olhavam assim com a sua vista para longe e ficava ali no seu coração dizendo: oh, como era bom quando nós entrava no templo do Senhor, oh, como era bom, que saudade que nós temos, aleluia, da casa do papai. E hoje nós não sabemos se um dia nós voltaremos para lá. É por isso que agora esse salmo é escrito desta forma, por causa da alegria. A alegria muito grande, irmãos. Do versículo 1 ao versículo 3, ele diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Louvado seja o nome do Senhor. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cântico. Então diziam entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor. E a segunda, irmãos, é a alegria pela restauração futura, por aquilo que Deus haveria de fazer. É o que parte do versículo 4 até o versículo 6, faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Louvado seja o nome do Senhor. Os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos, a sua recompensa. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Você sofre na obra de Deus, você sofre para servir ao Senhor, você sofre sacrificando, semeando no reino, semeando na escola bíblica, na consagração, no evangelismo, semeando, meus amados irmãos, em limpar uma igreja e ficar na portaria. Você está passando por luta, por dificuldade, mas Deus vai te dar alegria, porque tu estás semeando no reino de Deus. Oh, aleluia, aleluia. O salmista se alegra, irmãos, ou ele se regozija. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E ele resiste a essa alegria do povo, aleluia, pela restauração, baseada naqueles 3 primeiros versículos. Quando Deus restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Irmãos, você já se acordou de um sonho que você diz: Deus, eu não queria me acordar? No sonho mesmo você já dizia: eu não queria me acordar, porque era maravilhoso demais. Uma vez eu sonhei no arrebatamento, e eu estava já acima das nuvens, e lá tinham uns arco-íris onde a gente passava por baixo para atravessar para o outro lado. E eu chegava lá e eu dizia assim comigo mesmo: eu vou esperar um pouquinho, eu quero olhar para baixo para ver se meus irmãos também já estão vindo. Mas aquela alegria era muito grande, e quando eu olhava para baixo, irmão, para a terra estava irreconhecível. Eu só via fogo e fumaça e destruição na terra. E eu creio, isso aí foi no comecinho da minha fé, eu creio que Deus já estava mostrando para mim
sabia, irmãos, o que iria acontecer no futuro, como vai ser na grande tribulação, quando vai ser no final de todas as coisas. Mas Deus deixou uma promessa para nós: quando não der para vocês, aleluia, resistir aqui na terra, eu tiro vocês daqui e levo para as mansões celestiais. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. A expressão, meus amados irmãos, é de quem está como quem sonha. É um sentimento, irmãos. Ela é como se você estivesse dizendo assim: eu não estou acreditando, estamos livres, nós podemos voltar para casa, louvado seja o nome do Senhor. Isso era como um sonho para aquele povo. Era como um sonho, aleluia. Então essa é a primeira reação, irmão. Foi, aleluia, uma mistura, aleluia, talvez até de incredulidade com alegria. Será que isso é verdade? Será que isso vai acontecer mesmo? Quantas vezes nós não somos surpreendidos, irmão, por uma circunstância tão boa na nossa vida, que às vezes a gente fica duvidoso. Às vezes acontece por um momento, um pouquinho de tempo. Mas o que Deus tem para a tua vida no tempo certo, na hora certa, irmãos, que Ele der o decreto, que Ele bateu o martelo, ninguém tira de você aquilo que Ele tem como promessa. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus restaurou a sorte de Sião, Sião, irmãos, é o outro lado. Aleluia. O outro nome, né, que se dá para Jerusalém é o nome do monte onde a cidade foi construída. Ali em Sião. É como se eles dissessem que Jerusalém voltou a ser dele, Jerusalém voltou a ser nossa. Jerusalém voltou, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. A segunda reação está no versículo 2. Então nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo, aleluia. Júbilo, júbilo, alegria, 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 louvado seja o nome do Senhor. É como se nós encontrássemos, é como se fosse o apóstolo Paulo dizendo-se: alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai porque o Senhor fez coisas grandes, se alegrai porque o Senhor já quebrou o jugo, Deus já derrubou por terra as barreiras, Deus já tirou o empecilho, Deus agora coloca vocês no caminho da bênção novamente, aleluia. E os judeus começaram a rir. Irmãos, eles se alegraram tanto que eles riam. É como se você saísse cutucando um e outro dos seus amigos. Tu está vendo o que está acontecendo? Você está vendo o que está acontecendo? A nossa vitória que nós tanto esperávamos, ela chegou. Aleluia, ela chegou. Quantos testemunhos? Você viu o testemunho da irmã Paula? Deus falou com ela e se cumpriu. Louvado seja o nome do Senhor. No final do versículo 2, então, meus amados irmãos, entre as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor por eles. Você sabe o teu vizinho que te conhece há tantos anos? Você sabe os seus parentes que ainda não são crentes? E eles sabem do teu compromisso com a obra, mas eles também veem o teu sofrimento, vê a tua luta. E quantas vezes eles disseram assim para você: rapaz, cadê? Porque tu ainda está nessa luta? Estou, mas Deus vai me dar vitória. E aí quando eles vê a tua vitória, eles vão olhar uns para os outros e vão dizer assim: Deus fez coisa grande na vida dessa irmã. O Deus dele e o Deus dela fez coisa grande. Eu conheço a luta dela, eu conhecia o sofrimento, a batalha que ela sofria, mas agora eu vejo que o Deus dela deu vitória a ela. É assim, irmãos, que Deus faz. E nós acreditamos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós acreditamos, é por isso que eles estavam alegres. É por isso que eles estavam felizes, né? O testemunho impressionante dos judeus. Lembrando de tudo o que Deus fez por eles. Tudo o que Deus fez é uma reflexão, meus irmãos, que veio sobre eles ali. Veio essa reflexão. Eles começaram a trazer o raciocínio, né? Começaram a se lembrar de tudo. Tudo o que Deus fez por eles. Quem foi que assinou o decreto naquele tempo? Foi o rei. Foi o rei que assinou o decreto. Mas sabemos que quem o levou a escrever o decreto foi o nosso Deus.
É o nosso Deus, irmão, que toca no coração do rei. É o nosso Deus que toca no coração do juiz. É o nosso Deus que toca no coração do advogado. É o nosso Deus que manda buscar a tua causa. Ela pode estar lá embaixo. Alguém pode achar que não tem mais jeito, está escondida. Esqueceram não, porque o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele manda buscar a tua causa, seja lá onde quer que ela esteja, e diz: agora chegou a hora. E aí a tua boca se enche de riso, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque é a hora da vitória, aleluia. E agora a alegria do salmista, irmão, se transforma em oração, quando ele diz assim: oh Deus, restaura a nossa sorte, louvado seja o nome do Senhor. Porque eles voltaram para lá, mas lá ainda tinha muita coisa para ser feito, lá tinha muitos muros para ser restaurado, lá tinha muita obra para ser feita. Mas o povo, eles estavam frágeis, ele estava sem comando, ele não tinha um comando ali. Aí Deus diz assim: não tem agora, mas eu sei aonde é que tem um homem corajoso, e eu vou buscar ele lá no reinado de Artaxerxes, e eu vou tocar no coração dele, e ele vai vir para o comando, ele vai vir para a história, ele vai vir, e vocês vão ver como vai ser feito. Vocês podem se achar fraco, podem se achar pequeno, mas eu vou levantar um que tem inteligência, e ele vai vir com força para comandar vocês. E Deus levanta, irmãos, aquele homem chamado Neemias, e Neemias chega para aquele rei e diz para o rei: ora, meu rei, aleluia, eu tomei conhecimento que a minha cidade está destruída, os muros estão em ruína, o povo está sofrendo, está faltando lá, aleluia, alguém para dar um reforço, e eu queria pedir a sua autorização. Só que antes disso, meus amados irmãos, eu quero dizer para vocês que quando você quer tomar uma decisão, entra na presença do Senhor, dobra o teu joelho, não importa quantos dias, quantas noites, quantas consagrações, do tamanho que for, aleluia, aquela obra que tu quer é o tamanho das tuas orações. E ele orou, depois de muito tempo ele foi até o rei. Quando ele falou, o rei disse assim: está liberado. Ele disse: rei, eu não quero que só que você me libere, eu quero uma carta, eu vou precisar de madeira, eu vou precisar de ajuda. E aí dentro do seu próprio reinado aqui tem local que tem madeira boa, e eu vou precisar. E ele disse: pois leva a carta para passar para os generais, para aqueles que estão lá, a carta autorizando tudo que tu precisar. Ele foi, meus amados irmãos, chegou lá, ele começou a organizar o povo e começou a restaurar, e cada qual foi restaurando uma parte, restaurando outra parte, e eles começaram a trabalhar sobre o comando de um homem que teve uma direção de Deus, chamado Neemias. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. O Senhor já restaurou a nossa sorte, aleluia. Contudo, não contemplamos, ainda havia muitas coisas a serem feitas. O salmista usa da analogia, irmão, dessa, aleluia, nessa oração, como expectativa daquilo que ele quer que Deus faça. É isso que ele está fazendo. Ainda no verso 4 ele diz: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Irmão, ele se lembrou desse local chamado Negueb, porque, meus amados irmãos, Negueb é uma dominação de uma região desértica que fica no sul da Palestina. Mas diz que lá, meus amados irmãos, nesse local, ali, nesse local onde eles contemplavam, era um local árido. Ele era árido, ele era seco durante a maior parte do tempo. Mas durante, irmãos, a estação chuvosa, ocorria algo muito especial ali. Ocorria algo muito especial. As águas escorriam pelas montanhas, aleluia, como uma torrente, e inundava aquela região. E o ribeiro de água se formava, aleluia, irrigando toda aquela área, aleluia, deserta deles ali. Era algo maravilhoso, e eles conheciam, e ele clama ao Senhor, o salmista, meus amados irmãos, dizendo com essa, aleluia, analogia, é que Deus, aleluia, da mesma forma, aleluia, inesperada,
que se repete, louvado seja o nome do Senhor, e poderosamente mande água, que enche os ribeiros, aleluia, como ali em Neguebe, mas que Ele faça da mesma forma conosco, da mesma forma que acontece naquele lugar, que o Senhor venha descer bênçãos sobre nós, porque nós precisamos das bênçãos do Senhor, de uma forma tão grande, que venha ficar tudo inundado, aleluia, das maravilhas de Deus. Eles tinham fé, eles acreditavam, louvado seja o nome do Senhor, no que Deus poderia fazer. Mas depois, irmãos, que eles receberam essa vitória, depois que eles voltaram para a sua terra, depois que eles voltaram ali, meus amados irmãos, para a sua origem, eles se alegraram, eles glorificavam a Deus, eles salmodiavam ao Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É como você lê o Salmo 125, os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre, aleluia. Como estão os montes ao redor de Jerusalém, assim o Senhor está à volta do seu povo, desde agora e para todo sempre. Aleluia, Deus está no controle das nossas vidas, irmãos. Deus está no controle das vossas vidas, minhas irmãs. Deus está no controle de tudo, aleluia. A luta, aleluia, pode durar uma noite, o teu choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Olhando aqui para a alegria, vem pelo amanhecer. Às vezes tem gente que não entende, pensa que está falando dessa noite que nós dormimos, e aí às vezes nós estamos tão cansados, que não dá tempo nem chorar, apaga de cansado, de estressado, e quando abre os olhos o dia já clareou, aleluia. Deus está falando, meus amados irmãos, de uma noite de sofrimento, de uma noite que é um tempo, aleluia, não é essa noite que escurece, não. Deus está falando de uma luta, a tua luta, ela, aleluia, ela pode ser uma luta do tamanho que for, mas vai vir um amanhecer para a tua vida, vai vir um amanhecer para a tua história, vai vir um amanhecer para a tua causa, aleluia. Não importa o tempo que tu está esperando, aleluia, nesta causa, aleluia. A nação de Israel, a noite durou 70 anos. O choro durou uma noite de 70 anos, mas depois da medida de 70 anos, chegou o amanhecer para eles, chegou a alegria, chegou, aleluia, meus amados irmãos, o riso, chegou, eles ali parece que estavam correndo que nem bezerro novo na estribaria, alegres e felizes, porque agora estava sendo realizado na vida deles um sonho que achavam que não ia mais se realizar, voltar para a sua terra. E aí, meus amados irmãos, é aonde eles se alegram. Quando você repete, quando o Senhor trouxe esse povo, que, aleluia, voltando para Sião, ele estava como os que sonham. Oh, meu Deus, parece que eu estou sonhando. Senhor, será que é verdade? É como se alguém cutucasse outro, me belisca aqui para ver se eu não estou dormindo. Será que eu estou sonhando? Aleluia. Aí ele diz que a boca dele se enchia de riso, a língua de cânticos. Imagina eles cantando: santo, 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 santo é o Senhor. Ele não esqueceu de nós, ele não esqueceu de nós, ele não esqueceu de nós. Santo, santo é o Senhor. Aleluia. Vamos ficar de pé, irmãos, para nós concluir. Santo, 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 aleluia, encheu de cântico, até o povo que, aleluia, das nações vizinhas dizia assim: esse Deus fez coisa grande por esse povo, eu nunca tinha visto eles cantando desse jeito, eu via eles chorando, eu via eles tristes, de cabisbaixo, mas agora eles estão cantando, eles estão louvando, então Deus fez coisas grandes para eles, Deus fez coisas grandes. Deus vai fazer coisas grandes na sua vida, minha irmã. Deus fala com você que vai fazer coisa grande. Você acha que está demorando, né? Você acha que está demorando. 70 anos não foi demorar? Isso aí foi só uma parte. E os 400 anos de silêncio de Deus. Oh, noite grande, 400 anos de silêncio, irmãos. De Malaquias para Mateus, 400 anos. Mas quando Deus vem, Ele vem e fica na história.
fica na história. Você vai contemplar e vai testemunhar. Você vai testemunhar.